pessoal, bom dia, boa tarde, né? Vocês têm aula à tarde. Bom, gente, vamos começar nessa aula a nossa caminhada aí nos pilares, né, do pensamento computacional. Como eu disse na aula passada, a gente vai ver cada aula um pilar, tá? Durante as aulas não vai ter atividade, somente as atividades, isso é muito importante, gente. As atividades do CMSP é muito importante. E aquelas outras atividades também, né? Lá do CAED, AP, sequência digital, essas coisas vocês têm que fazer, tá bom? Por isso eu não tô dando atividade. Não deixem de assistir as aulas pensando assim, não vai ter atividade, não vou assistir a aula. Porque na última aula vai ter uma atividade muito importante, tá? E se vocês não tiverem assistido essas aulas, vocês não vão conseguir fazer, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar da decomposição, tá? Que é o primeiro pilar ali do pensamento computacional. Lembra que eu falei que são 4, né? Então, hoje a gente vai começar a ver, hoje a gente vai ver o primeiro pilar e a gente vai continuar aí nas próximas aulas, tá? No final do bimestre, vocês vão estar aptos a pensar de forma computacional, tá? E resolver os problemas de maneira bem mais fácil. Uma cozinha para a mamãe vai ser uma maravilha, vocês vão ver. A decomposição, ela é a primeira etapa para a transformação de um problema. Ela consiste em pegar um problema, tá, de uma forma geral e dividi-lo em subproblemas, né, ou seja, compartimentalizar ele, né, você vai dividir ele em várias partezinhas aí. Dessa maneira fica mais simples para resolver um problema, porque você vai dividindo ele em partes, tá? Quando eu falo problema, gente, não quer dizer exatamente um problema, pode ser uma situação, tá? É uma situação-problema que a gente chama, né? Pode ser um problema, uma situação, não necessariamente, existe um problema. Uma coisa simples pode ser um problema aqui, tá? Geralmente, um grande problema, ele vem, é um problema bem complexo, né? Então, ele é formado por vários problemas menores. Tá? Então, dessa forma, eles podem ser divididos e classificados, né? Importante saber que eles podem ser divididos e classificados. Por que classificados? Porque você tem que ver o que é prioridade e o que não. Né? Eu vou dar um exemplo e eu vou explicar para vocês. Primeiro, a gente define o objetivo que o problema traz. Ou melhor, qual a solução que esse problema precisa, né? Depois a gente identifica quais são os subproblemas, ou seja, como que a gente pode dividir esse problema em partes, né? Como que a gente pode compartimentalizar ele ali, tá? Então, e aí a gente vai apresentando as questões que têm que ser resolvidas, né? Que cada subproblema, lógico, vai ter uma solução. Depois da gente fazer esse levantamento, né, do nosso conhecimento a respeito de cada parte do problema, a gente separa os materiais que a gente vai precisar para a solução desse problema, tá? Essa subdivisão, ela pode ser refeita quantas vezes for necessário, tá? Porque às vezes um problema ele é tão grande que ele pode ser subdividido. Dentro dessa subdivisão, você vai fazer uma outra divisão, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, de um exemplo bem simples, tá? Aliás, eu vou dar uns 2 exemplos para vocês conseguirem entender, tá? Um exemplo simples aí para vocês terem uma noção do que é a decomposição, que é decompor um problema, tá? A gente precisa desenhar um castelo. Vamos lá, né? A gente tem que ir lá, a professora de artes falou pra gente desenhar um castelo. Então, o que a gente vai fazer? Bom, o problema, desenhar um castelo. Solução, desenho pronto, certo? Então, o primeiro passo, né? Vamos dividir isso. Primeiro subproblema aí. Quais materiais eu vou precisar para isso? Né? Lógico, para fazer um desenho você vai precisar de material, não vai? Isso seria uma partezinha do problema, não seria? Então, o que eu vou precisar? Bom, eu vou precisar de lápis de colorir, uma folha em branco, uma borracha, né? Caso eu erre. Então, bom, peguei ali todos os materiais. Subproblema 1, resolvido. Mas vamos lá, eu não tenho um material, eu não tenho lápis de cor. Então, esse já é uma outra divisão daquele primeiro, do subproblema, né? Porque o problema é desenhar, subproblema material, eu não tenho um material. Então, vamos lá providenciar esse material. Tudo bem.
já providenciou o material, então estamos com a etapa 2 resolvida, tá? A terceira etapa seria a execução, né, que seria o terceiro probleminha, a execução do desenho. Vamos fazer primeiro as linhas do castelo, né? Primeiro a gente vai desenhar o castelo. Esse seria o terceiro problema, né? Terceira divisão aí. A quarta divisão, vamos colorir o castelo, né? E tá vendo? Ele foi dividido em 4 probleminhas, né? Que é material, caso falte material, a execução e colorir o castelo. Foram 4 passos que para eu entregar a solução do meu problema, né? Que era o castelo pronto. Pronto, entreguei para a professora de artes, ganhei um 10, né? Problema resolvido. Então, você percebe como a execução dessa tarefa, ela foi dividida em tarefas menores, né? Ela foi pego ali o problema que era desenhar o castelo e subdividiu em 4 partes. Foi mais simples, né? Do que você falar assim, ai meu Deus, tem que desenhar um castelo, cadê o, né? Então, puf, foi bem mais simples de se resolver, você pensando de forma organizada, né? Você organizou tudo e você conseguiu solucionar o seu problema. O que é importante aqui, gente? Quando a gente compartimentaliza ali, quando a gente subdivide esses problemas, a gente tem que começar a resolver do mais importante, daquele que é, né, mais urgente, né, da prioridade, e para os menores, né? Caso faltasse um dos materiais ali, a solução do problema seria impossível, não seria? Então, após, né, ser resolvido isso, foi facinho. Dessa forma, a gente chegou a uma conclusão, uma solução rápida e fácil, né? Um outro exemplo de uma situação problema, eu vou falar para vocês aqui, nossa, na prática, né? Veja bem, eu tava com um problema, nós estávamos com um problema, né? Não só eu, toda a nossa turminha aí de tecnologia tava com problema. Qual que era esse problema? É um problemão, né? Os alunos não estão fazendo a aula online. Solução. Eu tive que pensar em uma solução. Cada professor está pensando de uma maneira diferente. A minha, eu pensei em gravar essas videoaulas para vocês, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu tô com esse problema, os alunos não entram na aula. O que eu vou fazer? Eu vou compartimentalizar isso, né? Eu vou... Aí, gente, nisso, claro que eu usei os 4 pilares, tá? Eu vou estar falando para vocês só um dos pilares aqui pra gente pensar aí. Depois, no pilar abstração, acho que eu vou voltar. Abstração não, desculpa, no pilar algoritmo, eu vou voltar a dar esse exemplo para vocês, tá bom? Bom, primeiro eu tenho que subdividir. Como que eu vou subdividir? Primeiro eu tenho que identificar por que vocês não estão entrando na aula, né? Ah, sei lá, né? Falta de tempo, falta de vontade, falta de ânimo, ou muitas outras coisas, né? Eu não sei, cada um tem seu próprio problema, cada um tem sua própria questão, porque não tá entrando na aula online. Mas, vamos falar assim, olha, falta de tempo. Vamos falar que tá todo mundo sem tempo para entrar, tá tendo muita atividade no centro de mídias, tá tendo muitas outras atividades, não tô tendo muito tempo para entrar na aula de tecnologia. Então, bom, vamos gravar uma aula, né? Tá bom. Para gravar essa aula, já seria uma subdivisão aí do problema, né? Eu vou ter que compartimentalizar mais ainda, não vou? Porque o que acontece? Eu tenho todos os materiais, eu vou ter que ver se eu tenho condições. Veja bem, eu tenho que ter um canal no YouTube, eu tenho que ter um local apropriado, eu tenho que ter uma câmera, no caso eu uso o meu celular, né? Eu tenho que ter uma câmera e eu tenho que vencer a minha timidez. Sim, eu sou uma pessoa tímida, então eu tenho que vencer essa timidez. Olha aí, já foi, né? 4 probleminhas aí. Bom, né, para não demorar muito, ok, já providenciei tudo isso, né? E vamos lá para a aula. Então, também eu tenho que preparar essa aula. Aí já vem uma outra divisão do problema, né? Uma outra decomposição aí. Eu tenho que preparar essa aula, né? Não é só, pronto, olha, fui lá, resolvi gravar uma aula, puf, tá gravada, coloquei no YouTube. Não é um passe de mágica, né?
fui lá, preparei a aula, fiz o plano de aula, tudo bonitinho, tal, tal. Então, já tenho todos os materiais, já tenho o plano de aula, já sei o que eu vou falar para vocês, né? Então, vocês viram que também foi subdividido isso aí, né? Bom, passei para vocês aí, gravei a aula, não gravei? Postei no YouTube, postei para vocês, a minha parte do problema tá resolvida. Agora falta vocês resolver a de vocês, mas a minha tá resolvida. Vocês perceberam como eu decompus o problema em partes, né? O problema, vocês não estão assistindo a aula, a solução, uma forma de vocês assistirem, né? Uma forma de vocês conseguirem assistir essa aula, né? Então, eu fui resolvendo ele em partes, né? Da prioridade para a solução, né? Porque veja bem, não adianta falar, não, eu vou gravar uma aula para vocês, mas aí eu não tenho uma câmera para gravar essa aula. Como que vai fazer? Falta o material. Então, eu não teria como subdividir esse problema, né? Não teria como subdividir, não, desculpa, não teria como decompor esse problema, né? Aí eu teria que providenciar e tudo mais, né? Teria que solucionar o problema da câmera, tá? Então, vocês vejam, né? Tudo pode ser, né? Todos os problemas, eles podem ser decompostos, né? Em vários problemas menores, para que a gente possa resolver, tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Esse vocês chamem a mãe de vocês para assistir junto, tá bom? Que elas vão amar. Vocês vão lavar a louça para sua mãe, né? Mãe, hoje eu vou lavar a louça do almoço, da janta, ó, a mãe feliz aí. Problema, lavar a louça. Identificando o conteúdo, lavar a louça, né? A solução, deixar a louça limpinha, tá? Que também é a definição do objetivo, tá? A definição do objetivo é a solução, tá? E o problema é o conteúdo, né? Identificação do conteúdo. Levantamento de conhecimento prévio, né? Saber como lavar a louça, tá? Se não saber, vocês vão ter que subdividir o problema, né? E como que a gente vai subdividir esse problema? Pedindo para a mãe ensinar. Mãe, me ensina a lavar esse prato aqui, né? Definição de um plano de ação, né? Você tem que colocar o sabão na... Ah, tá, esqueci de uma, né? Você tem que verificar se você tem todos os meios para solucionar esse problema, né? Que é ter a bucha, o sabão, né? Tudo que você vai, água na torneira, né? Então, você tem que saber ali tudo que você vai ter para poder solucionar esse problema, né? Os meios para solucionar o problema, tá? Seleção de materiais, né? Verificar, tudo isso seria seleção de materiais. Bom, definição do plano de ação. Eu tenho que colocar o sabão na bucha, esfregar a louça, enxaguar a louça e colocar no escorredor, não é isso? Se não for, aprendeu, é isso que você tem que fazer. Bom, subdivisão ainda, não sei fazer isso. Ah, como que eu vou fazer isso? Subdividindo o problema. Como que eu subdivido esse problema? Mãe, me ajuda, não é? É assim que é aqui em casa. Então, gente, é isso aí. Você viu como um probleminha bem simples, que é lavar a louça, ele pode ser subdividido, né? Então, mas ele tem que ter essa subdivisão, por outro lado, né? Se você não tiver ali os materiais para você cumprir essa tarefa, né? Para você solucionar esse problema, você não vai ter como. Então, você tem que ter ali os meios também, né? Bom, problema solucionado, né? A louça lavada e a mamãe feliz, não é? Bom, gente, eu acho que deu para entender aí, né, o que é me desculpa, fugiu o nome. Eu falo que minha memória é uma vaga lembrança, vocês não acreditam, né? A decomposição. Vocês decompuseram um problema, vocês subdividiram ele em partes, tá bom? Se vocês não entenderem, gente, manda um WhatsApp, fala, professor, explica de outra forma, me dá um help aqui, que a gente tá aí para ajudar, tá? Até a semana que vem. Semana que vem eu acho que é abstração, né, que a gente vai falar, se não me engano. Aí eu posto a aulinha de novo, tá bom? Gente, enquanto isso, vocês não se esqueçam, eu vou estar online, tá? O tempo todo esperando vocês,
tá? Se vocês falarem, olha, professora, não entendi isso, não entendi aquilo, eu vou estar pronta para explicar para vocês, combinado? Ou, professora, eu tô com uma dúvida aqui da aula passada, da aula retrasada, da aula futura, podem perguntar também, tá bom? Beijo para vocês.